Olá, seja muito bem-vinda ao episódio 221 do RH para você Cast, o podcast que conecta você, as ideias, as pessoas e as transformações que estão moldando, na verdade, o futuro da gestão de pessoas. Aqui, cada episódio é um convite para pensar mais fundo e de forma diferente sobre os desafios e oportunidades que cruzam o caminho de quem trabalha com RH. Então, não esquece, tá? Siga a gente nas nossas redes, assina o feed do podcast e, óbvio, esteja sempre por dentro das conversas que podem transformar a sua visão sobre o mundo do trabalho. No episódio de hoje do RH para você Cast, a gente vai mergulhar num tema urgente e eu diria decisivo para quem trabalha com gestão de pessoas. Estou falando de empregos do futuro, quais são as demandas mais urgentes, como você já viu aí no aplicativo de podcast. Então, prepare-se para a gente explorar aqui e trazer, né, insights que podem, com certeza, mudar a forma como você enxerga o amanhã. E eu digo isso com ainda mais segurança do que o habitual, dado que o nosso convidado de hoje, além de muito especial, é uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é tecnologia aplicada aos negócios. Estou falando do Gustavo Caetano, fundador da Samba, palestrante, escritor, colunista do RH para você, devo dizer. Então já fica aqui o convite para você acessar o rhpravocê.com.br para curtir as colunas e os textos do Gustavo Caetano por lá. E a gente está muito feliz de receber você aqui, Gustavo, hoje, viu? É sempre muito bom poder ter contato com os seus conteúdos, como eu falei lá na coluna do RH para você, mas poder contar com a sua participação no podcast de hoje é mais especial ainda. Super obrigado por estar aqui com a gente. Que isso, Daniel. Obrigado, viu? Tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu que sou colunista, leitor, e é um tema super interessante que a gente vai falar, né? O Bruno sabe que a demanda hoje do RH mudou. O RH tem se tornado peça-chave, inclusive, nessa mudança que está acontecendo. Isso está acontecendo com uma velocidade assustadora. Então vai ser um prazer fazer esse bate-papo aqui sobre esse tema que é tão atual. Maravilha, o prazer é todo nosso. Está aqui com a gente também o Bruno Piai, editor do RH para você. Tudo bem, Bruninho? E aí, gente, beleza? Eu falo que a gente tá ficando metido, tá ficando grande, porque, poxa, Gustavo Caetano, nosso colunista e participante aqui do podcast, é muito luxo, né, gente? Vamos combinar. Como o Dan falou, uma super referência aí nesse universo de tecnologia, de futuro do trabalho. Tem uma jornada, um trabalho tão fantástico no comando da Samba. E é uma honra, é muito bacana a gente ter mais um do nosso time incrível de colunistas participando aqui do nosso RH para você Cast e ser uma pessoa tão referencial assim como o Gustavo. Então tenho certeza que vai ser muito bacana o nosso papo hoje. É isso aí, bora pro nosso bate-papo, gente. Gustavo, você costuma dizer que a inovação não é sobre tecnologia, mas sobre pessoas. Então, quando a gente fala de empregos do futuro, eu queria te perguntar, para a gente começar esse nosso bate-papo, até que ponto a transformação digital e a inteligência artificial tem mudado, né, ou tem ajudado a mudar o que se espera das pessoas dentro das organizações no que a gente convencionou chamar o trabalho do futuro? Muito legal essa pergunta, Daniel, porque eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida, né? Eu gosto de contar algumas histórias aqui, porque eu tive uma vez a oportunidade de fazer uma mentoria com um cara chamado Satya Nadella. Satya Nadella é o presidente mundial da Microsoft, é o Bill Gates novo, né? O cara que está lá no topo de uma organização de trilhões de dólares. E o que eu aprendi com o Satya? Durante uma hora que eu estive com ele, por 45 minutos, me fez perguntas. E eu tinha 15 minutos ali para perguntar para ele. Falei, pô, Satya, peraí, né? Eu tô aqui, quero te fazer uma pergunta, né? Vim de longe para estar aqui com você. E a pergunta que eu fiz foi, como que você sai de uma região pobre na Índia e vira o CEO da maior empresa de tecnologia do mundo? Como é que foi? O que que está por trás da sua carreira, né, executiva? E a resposta dele foi: eu soube fazer as perguntas certas.
Eu acho que isso tem muito a ver com o que está acontecendo agora. Neste momento onde a inteligência artificial tem quase todas as respostas, nós vamos ter que ter profissionais dentro da empresa que sabem fazer perguntas. Só que parece simples essa missão, mas ela é contraintuitiva porque nós não fomos treinados no mundo corporativo a fazer perguntas. À medida que a gente sobe na carreira dentro da empresa, a gente é preparado a ter respostas. Então eu espero que o diretor tenha todas as respostas. Eu esperava que o Satya fosse um guru indiano, que eu chegasse lá, eu tinha uma lista de perguntas para fazer para ele, e ele ia ter todas as respostas. E o cara só me fez pergunta, ele perguntou de onde eu vim. Eu sou de Araguari, no Triângulo Mineiro. Então, olha isso, né? Então, o que está acontecendo agora para contextualizar todo mundo? A gente está saindo de uma era de escassez de conhecimento, quer dizer, subia nas empresas quem tinha aquele conhecimento específico que ninguém mais tinha, para uma era de abundância de conhecimento, onde muita gente passa a ter conhecimento. Muita gente passa... Então você começa a nivelar, né? Aquele negócio de, poxa, mas só esse cara sabe sobre esse processo, ou sobre essa área tributária, ou sobre essa coisa técnica, e agora você passa a ter um monte de gente que pode saber sobre aquilo. Mas o que muda, então, na história, respondendo um pouco da sua pergunta, Dani? O que muda na história? Muda que nós vamos ter que ter habilidades diferentes, habilidades não cognitivas. Tive um professor na INSEAD, ele dizia que agora mais importante do que você ser o melhor cara técnico é você ter algumas habilidades como vontade, capacidade de aprender, estar aberto a se reinventar, ter empatia, inteligência emocional, capacidade de trabalhar em grupos diversos. A diversidade é chave nesse ambiente, e aí é um ponto, só um parênteses aqui, né? O RH tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente começa a usar ferramentas de RH para escolher pessoas, a tendência é que ferramentas padronizem o perfil de pessoas que a gente vai escolher para a empresa. E isso é contra a inovação. A inovação precisa de pessoas diferentes, precisa de pessoas complementares, mas precisa de pessoas com essas habilidades que são comuns. Não as habilidades técnicas somente, mas essas habilidades não cognitivas. Boa, Bruninho? Ô, Gustavo, quando você traz esse ponto das habilidades não técnicas, né? É claro que dentro aqui do universo do RH para você, a gente também tão conectado com isso, nós falamos muito sobre as soft skills, outros tipos de skills, onde a gente encaixa, você deu o exemplo da empatia, então também tem muita inteligência emocional, pensamento analítico, capacidade de resolver problemas. Quando a gente está falando da área de tecnologia, esse olhar para o futuro, pelo menos a impressão que a gente tem de fora é que é mais naturalizado dentro desse segmento. É um pouco aquele estereótipo das gerações que nascem mais digitais do que outras e por isso tem mais facilidade. Então a gente enxerga um pouquinho isso também na tecnologia. Mas hoje, no contexto do mercado brasileiro, quando a gente sai um pouquinho da nossa bolha, aqui do nosso conhecimento, dos grandes cases, ainda dentro de uma cultura resultadista, uma cultura muitas vezes de pressão que as empresas têm, como que a gente começa a plantar um pouco essa sementinha, tanto para os gestores, quanto para os RHs, quanto para os colaboradores em si, de virar essa chave para, eu tenho aqui tempo e recurso para investir numa habilidade. Dessa vez eu não vou investir numa habilidade técnica, eu vou investir numa habilidade comportamental, emocional. Como que a gente vira um pouco essa chave para as pessoas entenderem que esse tipo de habilidade é tão valiosa quanto você dominar um software, um sistema, um programa? Como que a gente muda um pouquinho esse mindset, que pelo menos na minha visão é muito complicado.
Eu tenho essa percepção que esse tipo de treinamento, esse tipo de capacitação, ele parte mais das empresas, mas parte um pouco menos das pessoas. Porque, poxa, eu vou investir no software, não na empatia. Então, como que a gente muda um pouco isso? É isso. Primeiro, assim, o Bruno, muito legal o que você trouxe, e eu acho que tem várias coisas que a gente tem que desmistificar. Primeiro tecnologia não é complexo mais, né? Então, assim, muita gente dentro das grandes empresas, eu estou no conselho de 4 empresas que faturam mais de 5 bilhões, algumas de 20 bilhões. O que eu vejo dentro dessas empresas? Primeiro, o medo do novo, o medo da tecnologia. Não, a inteligência artificial vai tirar meu emprego, a tecnologia é difícil de usar, e tudo isso é mito. Só que tudo que é novo, ele traz na nossa cabeça medo, incerteza e dúvida. As pessoas têm medo, incerteza e dúvida. Eu já ouvi histórias de pessoas dentro de empresas, de um grande varejista, eu fui conselheiro por 5 anos, e falava assim, eu não vou colocar nada na IA, porque ela vai aprender com tudo que eu coloco, e eu não vou ensinar para ela o que eu sei. E aí eu falei para a pessoa, você está enganado, porque ela já sabe o que você sabe. Ela já tem esse conhecimento. Não é isso mais. Então é muito mais um bloqueio mental que as pessoas têm do que algo, né, de uso mesmo técnico. As ferramentas estão disponíveis. Agora, o RH é peça-chave nessa mudança. Por quê? Porque, como você trouxe, Bruno, é uma mudança cultural. E a mudança cultural, ela precisa vir. Tem o meu amigo Rony Mesler, que fundou a Reserva, ele fala assim, Gus, as palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. Então, o que é? O que ele está dizendo nós temos que começar a fazer, promover essa mudança. E como é que se promove a mudança? Com execução. Com projetos em que você realmente coloque pessoas diferentes para fazer parte daquele projeto e usando as tecnologias como base para o projeto, eles conseguem trazer resultados e numa lógica de resultados rápidos. Eu tenho trazido para as empresas que eu estou no conselho esse pensamento de 10 vezes, porque agora, com inteligência artificial, a gente consegue pensar em 10 vezes. Mas por que muitas vezes a gente, dentro da empresa, continua fazendo do mesmo jeito? Porque muda a lógica do jeito de pensar. O jeito de pensar que muda. Então, para pensar em 10 vezes, você tem que desconstruir tudo. E aí eu trago um conceito que o Elon Musk implementou nas empresas dele, né? Eu estou muito próximo de montadoras de veículos, no conselho de uma empresa que está ligada nesse mundo de montadoras. E aí eu tive com um cara que é a liderança global de uma montadora e ele falou assim, Gustavo, o Elon Musk fez o que nenhuma montadora conseguiu fazer, que é fazer um carro muito mais rápido. E mais, ele fez um carro como software. Você sabe que você compra um carro da Tesla hoje, daqui 6 meses aparece uma funcionalidade no carro que você não tinha comprado? Por quê? Porque a Tesla entendeu que ela precisava agir como se fosse uma empresa de software e não como uma empresa de hardware, que é uma empresa de carro. O cara te vende um carro hoje, nunca mais esse carro vai ter nada diferente do que você comprou. Nada de atualização. Nem o painel, nada. O Tesla não. Daqui 6 meses fala, agora tem uma feature nova aqui, nós estamos liberando o seu carro passa a ter o piloto automático da Tesla lá que anda com o carro sozinho. Ele foi uma feature que nasceu depois que o cara tinha o carro. Aí você podia fazer um upgrade do carro. Mas o que o Elon Musk faz? Chama regra dos primeiros princípios. Ele pega um problema que é complexo e quebra esse problema em pequenas coisas e fala, por que isso é assim? Ele vai para os 5 porquês. Mas por que a gente faz desse jeito? E aí você começa a entender que várias coisas que acontecem dentro da empresa não precisavam estar lá. E sabe por que estavam? Porque sempre foi assim. É o jeito que a gente faz. É o conhecido. É a amarra no conhecido. Só que o conhecido, ele não vai te levar para um lugar mais novo, para um lugar diferente. Se você continuar fazendo tudo que você conhece dentro da sua empresa, com as habilidades que você tem hoje, você não vai chegar muito mais longe, porque as habilidades necessárias para o futuro não estão sendo desenvolvidas. Então nós temos aí, que é a função do RH, que identificar quais são as habilidades que a empresa não tem hoje. Por exemplo, eu estou no conselho de uma empresa que é indústria. E a habilidade dele é produzir. E de repente a gente começa a falar lá dentro de outras habilidades, que é desenvolvimento de produtos novos,
ele produz o mesmo produto há muito tempo. Marca, dados, são habilidades que não existem lá dentro. Como é que você puxa essas habilidades? Criando projetos que falam o seguinte: nós temos que ser 10 vezes mais rápido para fazer isso aqui. 10 vezes mais rápido, ou 10 vezes mais barato, ou com 10 vezes mais valor para o cliente, você não faz o mesmo processo que você tem hoje. Aí você tem que repensar os processos. Mas o que é a lógica toda por trás disso? Toda vez que você estica a corda, e 10 vezes é um jeito legal de esticar a corda, você tem que pensar de um jeito diferente para chegar lá. Se você fala assim, não, a gente tem que melhorar 5% aqui esse ano, você vai continuar com o mesmo processo, com a mesma tecnologia, com o mesmo tipo de gente, com a mesma mentalidade. Então, o segredo que eu trago aí para essas empresas puxa a corda, coloque as pessoas no desconforto, porque o conforto também te põe num lugar onde você não precisa mais melhorar. O Satya trouxe isso, né? O Satya falou do livro Mindset, em que você tem 2 tipos de mentalidade. Que é a mentalidade fixa, que é tudo que eu aprendi até hoje é o que vai me levar até muito mais longe, que não é verdade. E a mentalidade de crescimento, que eu estou o tempo inteiro no molde de eu vou aprender. Eu vou trazer aqui para vocês uma experiência de vida que eu tenho aqui. Eu comecei a participar de conselho. Fui de conselho de siderúrgica, conselho de banco, conselho dos 3 maiores players de varejo de moda do Brasil, conselho de indústria, conselho de logística. Nunca trabalhei como profissional em nenhuma dessas áreas. Por que o povo me quer lá? Porque eu tenho repertório. Então, nesse mundo que a gente está agora, o profissional precisa ter repertório para conseguir resolver problemas. E é muito o que você trouxe ali, Bruno. Conectar pontos, ter empatia, entender a visão do cliente, saber entender qual é o problema que você quer resolver, porque às vezes a gente fica preso em ferramentas e fala assim, mas tem essa ferramenta, mas eu não sei qual o problema que eu quero resolver e para quem. O RH, qual o problema que o RH está resolvendo? Os problemas mudaram, gente. Então nós temos que ter muito mais uma mudança de mentalidade do que uma mudança de ferramenta, agora eu vou passar de SAP para Oracle, para não sei o que, tanto faz. Não é aí que está a mudança. Tem que mudar a mentalidade das pessoas. E você muda a mentalidade das pessoas puxando a corda e trazendo o time multidisciplinar para tentar resolver problemas que até então eles nunca tinham se deparado com eles. Tirar daquela zona de conforto. Ô Gustavo, você sabe que eu achei fantástico o que você falou, que já de cara, para derrubar um mito, que eu também concordo que seja um mito, de que a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos e todos os postos de trabalho, e que a gente tem que subir as montanhas, as colinas e as montanhas, porque o futuro é tenebroso. Porque eu percebo, pelo menos, que há uma histeria meio generalizada. Inclusive, eu li uma matéria recentemente, acho que foi no final de semana, no The Atlantic, trazendo vários relatos de jovens que estão desistindo das suas faculdades, das universidades americanas, de algum curso. Eu não vou empenhar 200, 300 mil dólares num curso que daqui 4 anos, 5 anos não vai existir a função, aquela coisa toda. Então, e aí eu falei, caramba, a galera tá meio desesperada e acho que essa histeria, quer dizer, eu tenho certeza, na verdade, que essa histeria é muito prejudicial para elas mesmas, até porque, como eu falei, eu concordo contigo que não é motivo para esse desespero no sentido de que os postos de trabalho, as posições vão deixar de existir, mas é verdade, e aí e acho que, também concordando com tudo que você trouxe depois, é verdade que a mentalidade precisa mudar. Quer dizer, há uma necessidade de reskilling, né, de uma atualização, e inclusive o Fórum Econômico Mundial prevê que até 2030, mais de 1 bilhão de pessoas, quer dizer, 1/7 da Terra, vai precisar passar por processos de requalificação, que eu queria entender, e na verdade ouvir a sua opinião sobre se você vê que o modelo de educação de base, formal e Sim, educação sim. corporativa que a gente tem hoje também no Brasil, dá conta desse desafio nesse volume e principalmente com esse direcionamento, com esse viés de uma mentalidade completamente nova, Gustavo. Daniel, nós estamos vivendo uma era que
que está chegando, tá? Ela não é clara ainda para todos. A gente ainda está muito no olhar agora da inteligência artificial porque é o presente, né? Eu tive a oportunidade de estudar em várias grandes universidades do mundo e sempre com tema de inovação ou tendências de mercado. E uma das aulas que eu tive sobre tendência de mercado que eu nunca esqueci falava o seguinte: se você enxerga alguma coisa, não é uma tendência mais. Não adianta falar, inteligência artificial é tendência, não é. Agora, a tendência são sinais fracos que começam a acontecer em lugares distintos e, de repente, eles se juntam e tornam algo muito maior. E aí, sim, ele vira realidade, como foi IA. A IA é um negócio dos anos 50, né, que começou a ser desenvolvido. E agora virou o que virou, mas porque agora a gente consegue enxergar. Você põe a mão, você entra no ChatGPT e tudo mais. O que vai acontecer em algum tempo? São tendências silenciosas aí que têm acontecido em lugares diferentes. A junção de 4 coisas que vão tornar uma tempestade perfeita, que vai mudar tudo que a gente conhece no mundo corporativo. Primeiro é inteligência artificial crescendo numa exponencialidade monstruosa. Você vê, né? A cada 3 meses, ChatGPT, Gemini e todos esses outros, Grok e tal, evoluem numa velocidade muito alta. Então, quer dizer, a evolução, imagina que 5 anos, o que vai ser IA. A segunda coisa é robótica ficando barato. As pessoas não estão se atentando para isso, mas teremos robôs trabalhando junto com a gente, ou na nossa casa, ou nas empresas, em 3 anos. Vai ser comum. Eu tenho um fundo que só investe nisso. Investimos numa empresa na Califórnia que está fazendo robô para trabalhar em casa. Nós estivemos lá no hangar deles, lá sei lá, no lugar que eles têm lá em São Francisco. Impressionante o que eles estão fazendo. O robô, o que o robô faz e como ele aprende. Ele entra num lugar e aprende rapidamente com visão, entende o que é o que e pronto. Você não ensina nada para o robô como era antigamente. Robô de fábrica você tem que ensinar, né? Faz esse movimento, ele faz só aquele movimento. Esses robôs agora não. Então, imagina robô com inteligência artificial. E tem uma outra coisa que está vindo com muita força já há muito tempo, que é poder computacional. Nós temos cada vez mais poder para processar milhares de dados. Então, você consegue fazer previsão de demanda, previsão de para onde vai isso, se esse produto vai dar certo ou não, se essa loja vai dar certo ou não nesse lugar. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer já. E vai ser muito mais forte. E espaço. O meu fundo, que chama Mergus Ventures. Mergus é um mergulhão, é uma árvore que só nada em lugares não habitados, tá? E esse fundo nosso só investe em coisas novas. Então, a gente investe em robótica, investimos numa empresa agora, por exemplo, que está fazendo o primeiro data center do espaço. O primeiro módulo, inclusive, sobe agora. Data center no espaço, porque lá no espaço você tem sol abundante e calor baixo, né? Então é tudo que um data center precisa. Mas essas 4 coisas juntas vão gerar um cenário. Imagina um cenário onde você tem robô super inteligente, com processamento de dados monstruosos e com energia e outras coisas abundantes por causa de espaço. Então, é um cenário onde pela primeira vez nós vamos competir com seres muito mais inteligentes do que a gente. E aí, poxa, como é que a gente vai fazer? Como é que vira a educação nesse cenário, que é o que você perguntou? Estou no conselho lá do Instituto Ayrton Senna há 8 anos, que é o instituto que cuida aí de educação de 2 milhões de jovens e crianças. O Brasil não está preparado para esse momento. Não está preparado como educação. Nós estamos preparando ainda as crianças, que vão ser a geração que vai viver esse mundo, para um mundo que não tem IA, para o mundo, a maioria das escolas não fala de IA, ou tudo é proibido, não estão considerando esse cenário onde a gente vai competir com seres super inteligentes. Então, a minha preocupação é exatamente o que você trouxe, Dani. Existe uma solução, que é a gente se preparar para esse mundo, mas a maioria das escolas, a maioria das educações corporativas não estão levando as pessoas para lá. Não estão preparando as pessoas para isso. Estão preparando as pessoas para usarem ferramentas. Usa o ChatGPT. Só que daqui a pouco, você não vai usar a ferramenta mais. Eu vi um cara falando outro dia o seguinte: em 3 anos, a gente não vai entrar mais no SAP, você não vai entrar mais no HubSpot,
ou no software de RH, né, que o RH usa e tal. Vai ser tudo assim, ó, cadastra isso, faz aquilo. Tem um monte de agente de AI que vai executar todas essas funções e pronto, entendeu? O funcionário tal tem que tirar férias. Dispara um monte de coisa, ele entra, faz o cadastro das férias, não sei o que e tal. Então esse é o mundo que a gente vai viver. Agora, quantos lugares estão preparados para isso? Essa é uma preocupação que eu tenho. Está vindo uma tempestade em que nós, como empresa, e nós, como educadores também, não estamos fazendo nosso papel. A gente não está preparando as pessoas, os profissionais e os alunos para esse mundo que vai chegar. E aí, sabe o que vai acontecer? A maior parte dessas pessoas não vai ter emprego. Porque imagina, gente, que a base da pirâmide no Brasil não é da bolha que a gente vive aqui, como o Bruno falou, a gente vive numa bolha. Né? Que a base da pirâmide no Brasil é prestador de serviço de cortar grama, de faxineiro, de não sei o que e tal, que isso vai acabar. Então, hoje a gente prepara essa base da pirâmide para esse novo ambiente, ou essa base vai ficar desempregada. E aí o que vai ter que acontecer? Uma renda universal, onde as pessoas vão receber dinheiro para ficar em casa. Ó, fica em casa, acessa esses sites aí, você vai ganhar dinheiro para... Nós vamos comprar seus dados. Todos os seus dados hoje que a gente, né, usa, a gente dá de graça, o Facebook vai te pagar para você acessar o Facebook, ou o WhatsApp, ou não sei o que, a Meta, né, vai pagar, o Google vai te pagar e tal, porque senão as pessoas não vão ter como se realocar. Porque na hora que isso ficar claro, na hora que a tendência virar realidade, já vai ser tarde demais, não dá mais tempo de virar a chave. O Gustavo, a gente está caminhando pro final do podcast, mas eu queria te fazer uma pergunta no embalo disso que você acabou de trazer. É lógico que o contexto é muito complexo. O contexto educacional, a gente sabe que está muito atrasado nesse sentido. A gente está começando a olhar para algo que em outros lugares já é muito avançado, já está bem acima do que a gente está fazendo. Então é claro que não tem como eu te fazer uma pergunta aqui para que você venha com uma receita de bolo e traga uma solução de como a gente resolver isso. Mas quando a gente está pensando nesse cenário das habilidades, do que o mercado vai procurar no futuro, você que é tão envolvido com tantas empresas, o que você vê de mais obsoleto sendo repetido nesse processo educacional, para que a gente possa falar para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo agora, ó, você está passando aqui por um processo educacional, uma capacitação, um treinamento, um workshop, mas isso aqui pode ser, entre aspas, uma armadilha. É o famoso caminhar parado. Isso aqui é interessante, isso aqui pode ter um resultado agora para a empresa, mas pensando na sua carreira, pensando no futuro, vamos enxergar um pouquinho além disso. Eu sei, é uma questão muito complexa, mas eu queria que você pontuasse um pouquinho como que a gente liga esse alerta do opa, aqui pode ser que a gente não está indo muito para frente. Quando que a gente começa a perceber isso? Ô Bruno, eu acho que o ponto-chave na história toda tem a ver com o jeito de aprender. Porque eu tenho 3 crianças aqui em casa, tenho 3 filhos. E como é que esses meninos aprendem? Do mesmo jeito que a gente aprendia, que decora isso. Quais são os afluentes do rio, quais são, né, as capitais, como é que funciona, geografia, né? Como é que é o cerrado, o que é não sei o que e tal. Tá ótimo, nós temos que aprender. Nós temos que mudar a lógica de como que a gente aprende. Porque a gente tem que sair dessa lógica de decore coisas. E a gente lembra aqui, a gente decorou um monte de coisa de química, de biologia, de física, que não serve para nada. A gente nem sabia para que servia aquilo. E 2 meses depois a gente nem lembrava mais daquilo. Você não lembra das fórmulas de química orgânica, de como é que aquelas moléculas se conectam. Cara, não tem nem ideia. Para que eu aprendi aquilo? A lógica agora tem que ser: nós temos que trazer um problema para que as pessoas aprendam a resolver problemas.
E aí usem as ferramentas disponíveis. Eu tenho falado muito que quando eu era criança, eu sou do interior, eu e meu irmão, a gente era caçador de vagalume. Na casa do meu pai tinha muito vagalume. E a gente ia pro quintal caçar vagalume, e vagalume ele vai piscando, você apaga todas as luzes para achar ele vai piscando, e na hora que você chega perto dele, ele some. Ele para de piscar. E aí você olha para um vagalume do lado e começa a perseguir. Depois de 2 horas, você não pegou nenhum vagalume. E o que está acontecendo agora? A gente está se distraindo com ferramentas. Eu tenho que usar o ChatGPT. Eu tenho que usar o Gemini. Eu tenho que usar isso. Eu tenho que usar aquilo. Mas você não está parando para pensar o que você quer. Qual o problema que você quer resolver? E nós temos que mudar a lógica de aprendizado, tanto no mundo corporativo como nas escolas, para, ao invés de decora isso ou aprende a usar aquilo, cara, a gente não tem que aprender a usar a ferramenta de chat de AI, não. Porque as ferramentas são simples de usar. O que a gente deveria estar sendo treinado é como que eu posso pensar e qual problema que eu devo resolver nesse mundo agora com essas complexidades, mas com esse tanto de coisa que está disponível. Tem solução para tudo, gente. Eu garanto para vocês, tudo que vocês quiserem resolver tem solução. Agora, quanto tempo a gente está parando para pensar nas soluções e quanto tempo a gente está pensando no problema que eu estou resolvendo? Destrinchando o problema, pensando na lógica dos primeiros princípios lá do Elon Musk, que é pegar um problemão e destrinchar ele, fazer os 5 porquês. Por que eu faço isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Você vai descobrir que você não precisava fazer aquilo. E isso na escola também. Os meninos ficam aprendendo coisa que nem sabem para que vai usar. Outra coisa seria o seguinte, gente, vamos pensar que nós temos que resolver um problema no mundo aqui. Problema de água. Certo, a água vai acabar. Tá. Como é que nós vamos resolver esse problema? Opa, aí você começa a pensar em matemática, pensa em química, pensa em biologia, tem um monte de coisa que está em volta daquilo ali, mas a pessoa tem um por que eu estou pensando nisso. Sim. Isso para o mundo corporativo é a mesma coisa. Então é inverter essa lógica, sabe? É inverter a lógica de eu tenho que ter respostas, porque nós já perdemos esse jogo. O jogo da resposta, nós já ficamos para trás. Hoje não tem nada que nenhum de nós aqui sabe que a inteligência artificial não saiba. Então, o jogo agora tem que ser outro, é conectar os pontos, é ter criatividade, ter curiosidade, ter capacidade de aprender repertórios mais genéricos para aí sim conectar em respostas palpáveis. É execução, é um jogo de teste, de experimentação, de sair da lógica de academia só também, de aprender, eu leio 1000 livros, tá? Mas você usa o quê? Você faz o quê? Põe em prática, cara. Faz, executa. Eu estou aprendendo a programar. É um negócio que eu sempre quis fazer, nunca fui, eu tenho empresa de tecnologia, nunca fui um programador. Agora meu hobby é programação. Eu estou me desafiando a aprender alguma coisa nova. E usando tecnologia nova disponível. Com um propósito maior, que é, eu quero criar uma comunidade local aqui na Alphaville, onde eu moro, e aí eu estou aprendendo a programar para criar essa comunidade. Porque se você também não tiver um propósito de qual o problema que você quer resolver, eu vou aprender a programar para quê, cara? Você também não entende para que aquilo ali funciona. Então, é toda essa lógica, essa dinâmica de aprendizado e de ensino que a gente tem que transformar, viu, Bruno? Gustavo, como eu já havia antecipado, eu já sabia que ia ser fantástico conversar com você, mas na prática isso se supera, essa experiência se supera. Muito bom conversar com você, muito obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, de tantos insights legais, inspiradores e provocadores também, por que não, com a gente, com a nossa audiência também. Eu desejo muito sucesso para você e obrigado pela parceria de sempre, Gustavo. Valeu, obrigado, Dani. Poxa, foi papo de doido aqui, né? Joguei um monte de coisa, assim, a gente pode fazer outras conversas para aprofundar esses pensamentos, mas realmente eu tô, por um lado, empolgado da gente estar vivendo um momento incrível na história, onde a gente vai ter cura de todo tipo de doença em 10 anos, não tem mais doença nenhuma, a gente vai resolver um monte de problema gigante, só que ao mesmo tempo preocupado das pessoas muitas delas não estarem enxergando esse mundo aí de oportunidades que está surgindo. Mas aí eu espero que o RH para você, e o RH, né, o RH como função fundamental nas empresas, ajudem a despertar as pessoas para essa nova realidade. Espero que essa é uma das nossas missões, com certeza, né, Bruninho? E bom demais conversar com o Gustavo. Obrigado. Pode falar. Dani, inclusive, na minha coluna na RH com você, eu falo muito
sobre esse novo cenário, tá? Então, o que eu tenho fazendo, né, no RH para você é falar sobre inteligência artificial, inovação, mudança de mentalidade, mas nesse contexto atual, nesse contexto dinâmico que a gente está vivendo. Perfeito, perfeito. Fantástico. Bruninho, obrigado também por ter participado hoje, viu? Valeu, gente. Poxa, eu nem tenho muito mais o que falar, né? Acho que o episódio falou por si. O Gustavo realmente uma fonte de conhecimento muito abundante nesse tópico, nesse tema. Apresenta esses seus amigos aí pra gente, Gustavo, o CEO da Microsoft, para bater uma bolinha aqui em Santo André, falar de São Paulo, fazer aquele networking. Não, mas gente, show de bola. Vamos trazer para ser colunista aqui, né, do RH para você. Nossa, melhor ainda. Pô, esses contatinhos, essa galerinha aí, qualquer que o Gustavo tem contato. Coisa simples. Pois gente humilde. Gustavo, show de bola, cara. Muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado, gente. Foi um prazer e estou sempre à disposição, viu? Meu LinkedIn é Gustavo Caetano, meu Instagram, @Gustavo Caetano. Sempre falo ali sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo e inovação. Esse foi mais um RH para você Cast, o espaço onde grandes ideias encontram grandes conversas, como foi o caso hoje com o Gustavo Caetano. Conversou comigo também o Bruno Piai, é claro, Gustavo Caetano, fundador da Samba, palestrante, autor, né, escritor de 2 livros e dos maiores influenciadores, como eu falei, brasileiros, quando o assunto é tecnologia aplicada aos negócios, e você pode acompanhar muito do conteúdo do Gustavo Caetano lá no RH para você, porque ele é um dos nossos colunistas, do nosso time estelar de colunistas lá no RH para você. Para deixar o recado final aqui, só o convite para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no aplicativo de podcast de sua preferência. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer logo na página inicial. Beleza? A gente se vê em breve com mais conteúdo para inspirar, questionar e abrir caminhos para um RH cada vez mais estratégico, cada vez mais protagonista nas organizações. Até lá e siga conectado com a gente. Um abraço.